Se você precisa ter uma conversa difícil com alguém na sua equipe, no seu time e não sabe como lidar, vou te dar algumas dicas. Primeira coisa, né? Se já pressupõe que você sabe que existe uma conversa difícil, porque ela pode emergir espontaneamente a partir de uma experiência do contraditório que você não se deu conta. Mas se você já sabe que existe a possibilidade de uma situação onde aquela conversa pode ir para níveis de confronto, de experiência, de adversidade, primeira coisa, cuidado com o padrão de ingenuidade. E a ingenuidade é achar de que eu posso mais do que de fato eu posso. É achar de que eu consigo mais do que eu consigo. É o conceito de esperteza, não esperteza com X, do expert, mas o esperto que acha que consegue prevalecer diante da experiência. Então, o primeiro é humildade. Saiba que você, por si só, precisa se preparar antecipadamente. Então, essa preparação pressupõe dois caminhos distintos. Primeiro, emocional. Quanto essa pessoa, essa conversa, essa situação te desestabiliza. Então, primeiro, olhe para os elementos emocionais que sustentam essa experiência, que gatilhos eles podem deflagrar em você, contextos eles expressam que pode te tirar do teu centro. Então, quanto mais eu consigo prever esse tipo de situação, mais eu consigo me preparar para elas, para não reagir à natureza desses gatilhos. Porque se eu reagir, o risco da conversa se tornar mais difícil do que a origem é grande. E não raro ela pode desaguar em lugares terríveis. Então, primeiro, faça essa preparação emocional. Que falas, que contextos, o que pode surgir para que você não seja pego de surpresa. E faça um exercício de lateralização mesmo. Tem uma máxima da antifragilidade que diz que uma das piores mentalidades do ponto de vista da ingenuidade é a mentalidade fragilista. É o achar e contar sempre com o melhor. O princípio para conversas difíceis é prepare-se para o pior, mas haja para que o melhor aconteça. Então, qual o pior cenário emocional que pode acontecer? A partir desse lugar, prepare-se para ele. O segundo nível de preparo, ele vai para a dimensão factual, não apenas da experiência emocional. E esse é o outro grande problema que as pessoas incorrem a ter um problema difícil ou uma conversa difícil. Elas se perdem diante da natureza dos eventos e daqui a pouco elas não sabem mais nem para onde estavam indo e se perdem completamente daquilo que era a natureza do propósito original daquela conversa. Então parece óbvio, mas pergunte-se, o que é que eu quero com essa conversa? Até onde eu quero ir? Que decisões para mim serão importantes que precisam ser validadas, legitimadas? Qual é o interesse maior? Entenda, eu não estou falando das suas posições, é aonde eu quero chegar com essa conversa. Quanto mais clareza você tiver, mais você pode se preparar para ela. A partir daí, quando você tiver clareza sobre o resultado que você quer construir com essa conversa, aí sim você pode construir as estratégias. E dentro do caminho de estratégias, se essa conversa já pressupõe, nem que seja por hipótese, uma barreira como grau de dificuldade, trabalhe nos movimentos não em linha reta. Trabalhe nos movimentos fluidos que você pode construir. E aí, olhe, que concessões você está disposto a fazer? O que é inegociável nessa conversa? Traga claramente, coloque num papel, não confie na sua memória. Não como um memorando que você vai apresentar, não é um acordo ou um contrato. Uma conversa difícil pode até depois gerar algum tipo de contrato, dependendo da natureza da conversa. Mas a conversa não é sobre o contrato em si, são os termos pessoais. O que eu não vou negociar? O que não dá para eu abrir mão aqui, que se isso aqui abrir mão, aquilo que eu desejo foi por água abaixo. Mas também, olhe que posições, e aí sim agora eu não estou falando não de finalidade, de posições. Posições são temporárias. Eu posso abrir mão, eu posso fazer concessões, esse resultado possa ser construído de maneira onde o outro também se sinta incluído. Porque se você partir para essa conversa difícil apenas de um lugar onde eu quero fazer prevalecer aquilo que gera benefício único, a probabilidade dessa conversa se tornar mais difícil no decorrer dela é grande. Mas se eu consigo identificar elementos de concessões, de suporte à verdade do outro, de percepção onde a verdade sua não faz a verdade do outro uma mentira, de percepções onde a verdade do outro possa existir diante de verdades suas, espaços de inclusão, naturalmente existe a chance do movimento fluir. Então, quanto mais você se prepara da dimensão emocional, sem ser ingênuo, quanto mais você se prepara factualmente entre o propósito da conversa, a estratégia, os limites, concessões e movimentos possíveis, mais chance não de ganhar, mas de ter êxito. Por conversas difíceis não é sobre vitória, é sobre êxito, é sobre conseguir conciliar aquilo que de fato para mim é necessário. O resto é possível ser permitido como concessão ao outro. E se eventualmente você perceber que a conversa pode gerar um nível de confronto, de enfrentamento que vai destruir mais do que construir, prepare-se para o impasse. O que é um impasse? Saiba que nem tudo precisa ser resolvido no primeiro ato
fato no primeiro jogo, na primeira batalha. Muitas vezes batalhas são ganhas e guerras são perdidas. Muitas vezes batalhas são perdidas e guerras são conquistadas, são vencidas. Então saiba que diante da experiência, que momento eu preciso ou posso gerar um impasse, e o impasse é, vamos parar por aqui e continuar no outro momento, porque o risco dali para frente é de degringolar, é de piorar o desdobramento daquela ação. Então se você não tem esses elementos, esses limites claramente definidos, você deixa para isso acontecer apenas a partir da espontaneidade do movimento na hora que ele acontece, o risco de você ser envolvido nessa espiral sem saber para onde está indo é enorme. E muitas vezes, como diz Sêneca, se eu não sei para onde quero ir, nenhum vento é a favor nem contra, muitas vezes o vento pode levar meu barco a naufrágio. Pense nisso, reflita com calma, aspire, inspire e faça um movimento coerente para que o outro possa ser parte da solução e não apenas negação da sua experiência como confronto daquilo que gera destruição coletiva. Então, se fez sentido para você, continua com a gente, que vem novos vídeos por aí.